gente vem em conjunto, né? Em conjunto com todos. E aí? E agora, é assim, nós falamos da teoria dos conjuntos, em que falamos que conjunto não é uma definição assim meio que primária, que dá ideia de coleção, que dá ideia de agrupamentos. Agora, especificamente, vamos entrar na parte de conjuntos dentro da matemática, que é quando ele pega uma coleção de números e vai dando nome a esses números. Vai selecionando. Né? Vai separando os grupos, características, e esse é o ponto importante. Esse é o ponto em que vocês devem ficar atentos. Desde o sexto ano, na verdade antes, né? Mas no sexto ano especificamente começa conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais. Aí no sétimo, conjunto dos números inteiros. Vai trabalhando separadamente cada conjunto, dando características, tá? E é importante que vocês saibam essas características. Vai dando propriedades, regras e o principal, te ensina a fazer algumas operações matemáticas. Isso vem desde o fundamental, né? No sexto ano, a gente fica especificamente nos números naturais. Isso. Aí a gente vai, né, subindo os degraus, aí no sétimo a gente trabalha os inteiros, no oitavo a gente parte aos racionais, no nono ano a gente fecha aí com os irracionais e complementando tudo os reais. Aqui nós vamos fazer por aula, né? Também. Uma aula os naturais, outra aula os inteiros, porque a gente precisa rever esses tópicos com vocês, não ficarem dúvidas e vocês terem aí já em mente, assim, que quando a gente falar de algum conjunto, você já sabe do que está se tratando, tá certo? Beleza. Então vamos começar a aula de número 12, a gente vem trabalhando a parte dos conjuntos e hoje a gente vai iniciar com, né, o primeiro episódio da nossa série, Conjuntos Numéricos, falando dos números naturais, aqueles que naturalmente a gente encontra no nosso dia a dia, né? Então vamos lá? Para o oferecimento do dia de hoje, a aula vai para a escola Dona Benta. Dona Benta! E aí, galerinha da Dona Benta, vamos ver aqui? A gente já sabe que a escola oferecida hoje é a Dona Benta, mas e onde é? Isso aí, então a gente tem que contar. Essa eu não sei. Precisa contar, vamos revelar. Vamos revelar o segredo. Você já foi nela? Já foi. Então acho que eu sei onde fica. Fica, sabe? Acho que sim. Acho que sim. Você foi ano passado? Uhum. Então então é. Escola Dona Benta, então, fica no município de Ji-Paraná, Rondônia, né? No distrito lá de Ji-Paraná. Um beijo no coração aos professores presenciais, em especial do primeiro ano, e também aos alunos da Dona Benta. E se não me engano, eles foram também no Rondônia Rural Show. Foram também, já prestigiaram aí. No caso, os de agora estavam no nono, né? Não sei se foram, mas teremos mais algumas edições do Rondônia Rural Show. Algumas escolas, elas levaram o ensino médio e também o Fundamental 2, o nono ano principalmente. Eu lembro que tinha algumas escolas até conversava com ela, do nono eu não conheço. Mas vai conhecer, vai conhecer. Muito legal, né? Então, abraço aos nossos alunos da Dona Benta, aquele beijo no coração e partiu estudar. Olha lá, no conjunto dos números naturais, você lembra? Vem aqui com a gente, e aí? Lembra dos naturais? Lembra, professores? O nome já diz. Natural. É natural. Naturalmente a gente já encontra eles no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você chega numa casa e você tem na mesa lá uma bandeja com algumas frutas. Você olha para a mesa e fala assim, nossa, quantas mangas bonitas, não é? A pessoa fala, Aí você olha e fala, olha, são 10 mangas, né? Podia me dar uma, 10. O 10 surgiu naturalmente. Você olhou e já quantificou. Pronto, 10 mangas. Né? E claro, dentro das características, os naturais são aqueles considerados positivos também, né? Porque mais na frente foi havendo necessidades de algumas coisas, né? De números negativos, de números fracionários, de números com vírgula. Só que isso é uma coisa de cada vez. Na aula de hoje, a gente fica só com esses que naturalmente encontramos no nosso dia a dia, tá bom? Beleza. Vamos lá então, dando a sua definição. Conjunto dos números naturais é o conjunto numérico formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e esses 3 pontinhos indicam que ele vai para o infinito.
Beleza. Certo? O que mais que diz? Dizemos que esse conjunto é infinito positivamente, pois não há números negativos, não há números decimais e também não há números fracionários. Então, não tem nada negativo, não tem nada com vírgula decimal e nem tem frações, tá bom? Os naturais são esses, representados daqui para frente ao infinito, certo? Beleza, então, trabalhando aí o conjunto dos naturais, representado por uma letra N com um pouquinho de estilo, né? Não é um N normal, tá? Ele é um N, na verdade, que dobra essa perninha aqui. É que nas configurações do computador, às vezes muda um pouquinho, né? Aham. Essa sequência é infinita para a direita. Pois todo número natural tem um sucessor. Olha que interessante. É uma sequência de número que é infinita para a direita. Quer dizer, ela tem um limite ali, né, inferior, que é o zero, começa no zero. É até importante falar do zero porque em alguns autores nós iremos encontrar, por exemplo, a exclusão do zero. Só que para nós, didaticamente falando, o zero ele faz parte do conjunto. Então vamos usar o zero, tá certo? E aí ele diz que a partir desse zero, todo número à direita vai aumentando uma unidade, pois tem um sucessor. Muito bem. Vamos lá então, dentro dos conjuntos dos naturais, a gente tem a representação dele na reta numérica, né? Na reta Isso. numerada, olha aí como fica, que bonitinho. E ele tem o símbolo, esse Nzinho que você já falou, desse Nzinho bonitinho, e a partir do zero vai aumentando uma unidade sempre para a direita. E aí ele falou um tal de sucessor, não é? Que sucessor? O que é sucessor? Vamos lá. Sucessor, pergunta que não quer calar. Todo mundo sabe, lembra do que é? Não sei, vamos ver? Vamos lembrar? Vamos. O que é sucessor mesmo? No dicionário matemático temos que... Sucessor, aquele que vem depois. Até no reinado, né? Até no reinado. Quem vem depois de Dom Pedro I. Dom Pedro II. Isso, é o sucessor, né? Então, na parte de história, aí a gente também vê situações dessa forma. E tem também quem? O antecessor. O nome já diz, né? Se sucessor é quem vem depois. O antecessor é o que vem antes. Muito bem. Se temos sucessor e antecessor, para os naturais nós temos apenas, todo número natural ele vai ter apenas não. Todo número natural a gente garante que ele tem sucessor. Antecessor nem todos têm, porque o zero já não tem. O zero não tem antecessor, Beleza? porque começa no zero. Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho sobre operações com números naturais, né? Mas antes das operações, eu acho importante, olhando aqui, olho no olho, que vocês anotem isso, tá? O antecessor. Nos números naturais, existe uma regra, que é a seguinte: o único número natural que não tem antecessor é o zero. Então, a partir do zero, qualquer número vai ter um sucessor e um antecessor. Agora, antecessor, o zero não tem. É importante que você anote. Ah, mas isso eu já sei. Mas você pode esquecer. Anote que é para não esquecer. Isso é importante. A gente já falou nas primeiras aulas lá, né, de algumas anotações. É importante vocês irem construindo isso, né, ter esse hábito. Tipo, aula de número 12. Aí dá uma anotadinha ali do que você achou prioridade, né? Quando chegar no dia da avaliação, é só dar aquela folheada aí, aquela revisada que já tá tudo no papo. E se essa anotação for feita com canetinha colorida, para ficar um negócio mais assim, mais estiloso, quando você for folhear, vai chamar sua atenção. Você, isso aqui, opa, isso é importante, gostei. Né? Vamos lá, então, falando de operações com os números naturais, olha na telinha, então. A professora diz assim: efetue as adições. Aí o aluno pergunta, como assim? Isso é demais? Essa conta é demais? Adição, com certeza, é demais, né? Adicionar alguma coisa é somar, né? Então, quando a gente fala de adição, tem aluno que não sabe nem o nome das operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Então, vamos lá fazer algumas aqui, adição de números naturais. Bora ver. Todo número natural somado com outro número natural resulta também em um número natural.
se eu pegar qualquer número natural e somar com outro número natural, a resposta vai ser um número natural. Ah, legal, né? Porque mais na frente a gente vai fazer outras somas aí que vai dar resultados diferentes, né? Conjuntos diferentes. Vamos lá, isso. rapidinho, vamos fazer um teste com eles aí? Vamos fazer um desafio? Bora. Rapidinho, 42 mais 34. 76? E a galera tá fazendo aí? Responde rapidinho com a gente. 76. 6. E aí, 18 mais 27? Deixar eles fazerem primeiro, né? Pensa. E tem técnicas para somar assim, não é? Por exemplo, cada aluno usa uma técnica diferente. Você pode, geralmente arredondando fica mais fácil, né? Se fosse 20 mais 27... 47. Mas não é 20, aumentei é 2, então tira 2. Então, 45, né? Aí pronto. Isso aqui é muito fácil, né? Essa Parecendo difícil, mas 999 mais um dígito... 1000. 1000. Agora 678 mais 376. Agora ficou mais difícil, né? Agora difícil? ficou mais complicado. Como é que você faria, professor Maurício? Eu puxaria 2 unidades do segundo para o primeiro, ia ficar 680. 680 aqui, tirando 2 daqui? É isso. 370 E 4. e 4, é. Depois eu somaria 70 para lá, ia dar 750. Aí ia ficar com 300, ia dar 1050, 1054. Isso. Cada um pode criar a sua... Estratégia, do tá? grego, estratégia. Estratégia, né? Então, beleza. Claro que somar, alguns têm mais facilidade, fazem rapidinho de memória, outros acabam demorando mais, né? E isso é uma coisa aí de afinidade. Não tem problema algum, cada um com o seu cada um, né? Como diz a história. Vamos lá, então, falando de adição de números naturais, a gente vai só falar os termos disso tudo, né? Isso. Na adição, a gente tem a soma e as parcelas, né? Quando a gente tem ali um primeiro numeral, a gente chama de... Parcela 1. Primeira parcela. Somados ao segundo numeral, segunda parcela. Resultado... Soma ou total. Beleza! Legal, né? Vocês viram que aí o que acontece? A gente pode trazer várias situações, aí tem gente que não consegue lembrar aí dos termos, né? Quando a gente fala de adição, a gente vai fazer o quê? A gente vai lembrar que cada momento é um, né? Você não precisa necessariamente ficar preocupado, mas é bom relembrar alguns tópicos. A primeira parcela, a segunda parcela, soma total, isso faz diferença para mim? Às vezes, num concurso, é assim que tá perguntando, né? Ele pode falar assim, ó, né? Numa operação matemática, sabemos que o total é 300 e que uma das parcelas é 180. Quanto vale a segunda parcela? Aí você vai lembrar que, parcela é uma adição, aí deu uma soma. Então, tem um x mais tanto igual a tanto. Eu posso equacionar, ou eu posso pensar, bom, se uma parcela é 20 e o total é 30, então se eu tirar 20 de 30, sobra 10. Então, a outra parcela é 10. E aí eu vou trabalhando o meu cronológico ali e a linguagem matemática. Isso é mais importante. A linguagem matemática, ela é importantíssima. Então vamos fazer um desafio com eles aí de algumas fases, né? Mas desafio tem que ter fase. Primeiro, isso, vamos, gradativo, né? Gradativo. Então vamos lá, fase 1 na telinha, agora é com vocês. Como se fosse um quiz, vamos lá? Vamos. Na fase 1 a gente vai começar assim, 9 mais 8. Puxa um pra cá, 10 com 7, 17. Fácil, né? Fácil. Vamos lá? Na fase 1, vamos respondendo aí, galerinha do grupo. Vamos lá, segunda perguntinha, 5, 2 mais 8. Puxa o 2 pra cá, fica 10. 50 mais 10. Vamos deixar eles fazer, professor. Pensei que era pra mim. Eu tava aqui animado já da primeira. Doido pra segunda fase já. 52 mais 8, então? 60, né? E agora, vamos lá, ainda na fase 1. 59 mais 38. Pensa. Eu ia seguir as dicas do professor Maurício. Ele puxa um pra cá. Vamos junto aqui com a fala? Vamos lá aqui na telinha? Vamos lá? Olha aí. Então, essa dica de arredondar tira de um, coloca em outro, para o número ficar redondo, fica muito mais fácil, né, galera? Porque aí a gente trabalha com números inteiros, né? Assim, no sentido de múltiplos de 10, fica mais fácil, né? Lembrando lá da aula em que nós falamos sobre o ábaco.
Joga como se vocês bolinhas, traz uma pra cá, completa e tal. Então, se você tirar do 38,1 e puxar aqui pro 59, arredonda pra 60. Isso. Aí vai ficar 60 mais 37? Aham. 97. 97. Olha aí. Mais um. Pensa. É hora do quiz. 234 mais 667. Pensando. E aí? Puxa 6 pra lá, vai ficar 230, 240. Puxa 60 pra lá, vai dar 300. Puxa o que quiser, né? Vai brincar. Agora tem gente que prefere fazer no básico, no trivial. Soma 7 com 4, soma 6 com 3, vê se foi um número lá. Beleza, pode ser também. Resposta, vamos ver? Vamos. Vamos lá? Todo mundo acertou? 901. Então tá, essa foi a fase 1, que a gente considera a básica, mais simples, né? Vamos de fase 2, olha lá na telinha. Agora com 3 termos, bora ver. Eita, e agora? Será que dá também puxando para um lado para o outro? Acho que dá. 8 mais 7 mais 21, quem sabe essa? Dole 1, Dole 2, dole dole 3. E aí, como é que você faria? Eu faria assim, eu jogaria 2 do 7 para lá, ia ficar 10 e o resto para cá. Ia ficar 26. 10 com 26. Uou, 36. Mais um na telinha. 18 mais 18 mais 18. Eu quero saber se quando é assim, vocês fazem a soma ou vocês já fazem um produto? Já fazem uma multiplicação? Mas nós nem falamos da multiplicação. Mas é uma coisa natural. Já estão sabido. Né? É natural. Faz 3 vezes 18? Acho que faz 3 vezes 18, né? Mais fácil, não é? Vamos lá, 3 vezes 18, então? 54. Próxima perguntinha, ainda na fase 2. Essa ficou fácil. Essa tá fácil. Se essa puxar da fase 2 é da fase 1, acho que veio trocado. Se puxar 1, vai ficar 1000 mais 566. Muito bem. Último, 2018 mais 1979. Não sei não. Essa aí tá complicada. Vamos lá, quem sabe essa? Corre. Vamos ver. 2018 mais 1979. Resposta correta é 3.987. E agora a fase 3. Como será a fase 3? A fase 3 ela vem dentro de uma linguagem interpretativa. Vamos lá na fase 3, olha lá. Vamos na telinha? Olha lá. 2 dúzias mais a metade de 96. Ixi, não sei não, 2 dúzias. Aí a gente já tem que saber de outros conceitos, né? Quanto é dúzia, uma dúzia, quanto é metade, quanto é dobro. Quanto é 2 dúzias, professor Maurício? Bom, uma dúzia é 12, 2 dúzias? 24. Então 24 mais a metade de 96, que 48. 48. Acertaram essa? Ou Mais uma, olha lá. Triplo de uma dezena mais o dobro de 90. Triplo de uma dezena, tá fácil, né? Tá fácil. Uma dezena é? 10. O triplo? 30. Mais o dobro de 90. 180. Então, 30 mais 180, 210. E a gente viu a galera respondendo aí com muita propriedade. É isso mesmo, tá? É claro, olha aqui, tem gente que tem mais facilidade, tem, né? Responde mais rápido. Meu pai é uma pessoa mesmo que sempre respondeu muito rápido, assim, contas mentalmente, né? Mas isso é de cada um, tá? Fiquem tranquilos e a gente vai se desenvolvendo aos poucos. A fase 4 é uma coisa um pouco diferente. Eu acho que eles não conhecem. Não? Não. A fase 4 é chamada de Capicua. E aí, sabe o que é isso? Não, nunca ouvi falar, professor. Não? Mas agora vocês vão saber junto com a gente, porque nós vamos desafiar vocês com uma atividade interativa que é resolver uma capicua. Claro que, primeiramente, a gente vai mostrar um exemplo e vai explicar o que seria essa capicua. Você lembra na língua portuguesa, chama palíndromo? Aquela palavra que de frente para trás, de trás para frente, tem o mesmo significado, tipo ama. Ana. Ama. E na matemática isso chama-se capicua. Então aquele número, por exemplo, 121, ele é uma capicua. 121. É verdade. Tá, mas e como se resolve isso? O que isso tem a ver com a fase 4 do nosso desafio aí da soma? Quer ver? Olha lá então, vamos explicar para vocês o que é a capicua. É aquele número escrito de forma igual
tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Acabamos de explicar. Né? 121, é uma capicua, né? Olha lá, da direita para a esquerda é 121. Da esquerda para a direita. Também é 121. 252. Também. Da esquerda para a direita. 252, da direita para a esquerda. Também. Vamos lá agora. Então, caso o número não seja uma capicua, a gente pode torná-lo somando com seu inverso. Olha que legal. Então, vamos dar um exemplo aqui? Vamos. 125. De trás para frente... Dá 521. Isso, então não é capicua. Não. Mas se eu somar com seu inverso, com 521, o que a gente tem de resultado? 646. Ah, e daí é uma capicua. Olha lá, Isso. 646, tanto de um lado para outro, direita para esquerda, esquerda para direita. Mas isso acontece sempre? Na primeira soma? É? Não. Não? Infelizmente, não. Se não for capicua, a gente vai ter que continuar somando, professor Maurício. Vamos ver. Em alguns casos, há necessidade de mais somas. Por exemplo, 153. eu vou somar com quem? Com 351. Ele lida de trás para frente. É o inverso, né? Isso. E isso vai nos dar 504. Não é capicua. Não é, porque vai dar 405, né? Mas eu posso somar de novo, então? Então vamos somar. Posso somar de novo com o inverso? Com 405? Isso. E aí, agora? Vai dar 909. Agora é. Beleza, olha que legal, né? Então, quando o número não é uma capicua, como o 121 que a gente falou, a gente pode torná-lo uma capicua somando com seu inverso. Captou a mensagem? Olha que legal, isso é uma curiosidade muito bacana, tá? Todo mundo que a gente faz aqui gosta desse procedimento. Quando a gente soma com o inverso, às vezes dá uma capicua, que foi o caso do anterior aqui, né? O 125, né? Isso. Aí, 125 na primeira soma já deu capicua. Já. O resultado já deu. Estava muito fácil. Então, né, nesses casos, a gente pode tornar ele uma capicua, né? Então, a gente vai somar com seu inverso e vai tornar o número uma capicua, como é o caso aqui. Olha aqui, a gente precisou fazer duas somas, né? Fizemos duas somas e chegamos no 909, que lendo da esquerda para a direita, direita para esquerda, 909. Eu vou perguntar de novo. Bom, no primeiro caso foi só uma soma, já achou. No outro caso, deu duas somas, já achou. Mas pode acontecer de ter que fazer mais do que duas somas? Pode, é aí que está o desafio. Essa é a atividade interativa. O que a gente vai fazer? A gente vai desafiar agora os alunos do primeiro ano da mediação tecnológica do estado de Rondônia a fazer a capicua do número 98. Mas parece fácil, né? 98. Vamos lá, vamos começar? Vamos. 98 eu vou ter que somar com quem mesmo? 89. Então vamos lá, somando com 89. 98 com 89, resultado? 187. Primeira soma. Não é capicua. Não é capicua. Mas eu vou somar com seu inverso. Vai ser com 781. Resultado? 968. Não é. Ainda não é capicua. Então, peraí. A primeira foi a segunda soma já. Fazer a terceira? Vamos fazer a terceira pra ver? Terceira soma, a gente vai somar com 869. Somando com 869, resultado? 1837. Ainda também não Meu é. Deus do céu. E agora? Agora é com vocês. A gente quer agora que daí pra frente, olha aqui com a gente, que vocês desenrolem a capicua do 98. Vai chegar um momento, com determinada quantidade de somas, que você vai chegar numa capicua. Quantas somas será? Aqui já foram três. Será que são 5 somas, 10 somas, 20 somas? Não sei, galera. Faz a sua organização no seu caderninho. Partiu o desafio, agora é com vocês. Vamos fazer a capicua do 98 e eu quero que, a gente quer aqui que o professor presencial tira a foto do resultado no caderno do aluno e manda pra gente, que a gente vai colocar aqui na telinha, vai expor, vai dizer qual foi o aluno, de que município, de que escola é. E também o professor presencial, né? Então vamos ver quem é que vai dar conta? Agora sim, vou desafiar você. Você diz que sabe somar. É hora de resolver. Então é com vocês, a gente vai esperar os resultados. Tá certo? Vamos lá então, continuando o assunto da aula de hoje, depois dessa desenvoltura toda da capicua, olha lá. Falando ainda de números naturais, a gente falou da soma. Agora a gente vai falar da subtração. Dentro dos números naturais,
só podemos efetuar a subtração se o primeiro número for maior que o segundo. Atenção! Nos números naturais, a subtração ela é uma operação limitada. Ela não pode ser realizada quando, por exemplo, o primeiro número, que vocês vão já saber o nome dele, né? Eu vou logo falar, é o minuendo. O primeiro número é o minuendo. Se o minuendo for menor do que o subtraendo, ou seja, se eu tenho mais do que eu devo, eu não posso comprar. Ah, nos naturais não dá, Nos naturais então, não vamos mostrar isso na posso. prática? Olha lá, quem é o minuendo, quem é o subtraindo, e o resultado é resto ou diferença. Lembra disso? Eu lembro. E se não lembrasse, eu lembraria agora. Vamos lá então, vamos fazer alguns valores aí, vamos lembrar de algumas soluções? Olha lá. Dentro dos números naturais, abaixo, realize as operações, as subtrações, se possível. Vamos lá, então sempre o maior tem que ser o primeiro, né? Isso. 32 tira 10. Fica 22. Beleza, muito fácil, né? O primeiro é maior, tá certo. Vou pegar a canetinha aqui de novo. 32 tira 10, 22. 15 tira 13. Fica 2. Fácil, né? 89 tira 101 é possível? Não, não dá. Não tem resultado Não. dentro dos números Naturais. tá bom? Agora 120 tira 76 dá? Aí dá. E aí, como que é a estratégia? A estratégia é o seguinte, ó, 120 menos 70 dá 50. 50 menos 6 dá 44. Então 120 menos 76... 5 é 44. Essas estratégias que a gente fala aqui é para auxiliar você, mas você vai fazer do seu jeitinho também, tá? Beleza. E agora vamos falar um pouquinho de multiplicação? Bom, na multiplicação dos números naturais vai acontecer o seguinte, eu sempre vou ter um resultado natural, ou seja, sempre vai ser um número positivo. Então o resultado da multiplicação de dois números naturais também vai ser um número natural. Mesmo que esse número natural seja o zero, por exemplo, o meu resultado vai continuar sendo natural. E na multiplicação, os nomes dos termos são fator ou multiplicando, o primeiro, fator ou multiplicador, o segundo, e o resultado é chamado de produto. Ah, que legal, né? Geralmente a gente ouve essa palavra, né? O produto. O que é o produto? O resultado de uma multiplicação. E aqui a gente está lembrando, né, de alguns termos importantes das operações com os números naturais. Beleza. Vamos fazer algumas continhas aí? Vamos lá? Todo número natural multiplicado por outro número natural é igual a um número natural. Isso. 9 vezes 8 ou 8 vezes 9? 72. Aqui. Então quer dizer que a ordem dos fatores não altera o produto? Bem que se diz, né, naquele ditado, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, eu fazer 84 vezes 7 ou 7 vezes 84 não vai alterar o resultado, que é o produto. Isso. Né? Olha que legal. Então, aquele ditado, aquela fala que a gente sempre ouve, né? A ordem dos fatores não altera o produto. É bem isso dentro da nossa operação de multiplicação. Tá certo? Certinho. Vamos lá então, 12 vezes 7. E aí a gente pode trabalhar com as estratégias, né, professor Maurício? Como é que a gente faz? Bom, pode fazer assim, ó, 10 vezes 7 mais 2 vezes 7. 10 vezes 7? 70. E 2 vezes 7? 14. Então 70 mais 14? 84. Olha aí, mais fácil de trabalhar assim, né? 25 vezes 12. Da mesma forma, ó, 25 vezes 10 vai dar 250 e 25 vezes 2 vai dar 50. 250 mais 50? 300. 300, olha aí. Não fica quebrando cabeça fazendo 25 vezes 12. Não. Arredonda esse negócio. 12 vezes 36? 36 vezes 10 dá 360. 36 vezes 2 dá 72. 360 mais 72? 432, né? Isso. E a ordem dos fatores não altera o produto, não Produto. altera o resultado, né? Uma vez que você fizer 12 vezes 36 é a mesma coisa que fazer 36 vezes 12. Certo? Certo. Vamos lá agora para divisão? Bora. Divisão de números naturais. Dentro dos números naturais, a gente só pode efetuar a divisão se o primeiro número for maior que o segundo, da mesma forma que na subtração. Isso. E ainda tem um detalhe. Essa divisão pode ser exata ou não exata. Apesar de eu poder dividir, isso não me garante que a minha divisão vai me dar um resultado
inteiro, natural. Porque às vezes eu vou dividir e vai sobrar um resto. Então, e aí aqui tem uma especificação da divisão, mas o melhor é mostrar na prática. nossa prática, Isso. né? Olha ali, lembra disso? Os termos da divisão? Vamos fazer junto com eles? Vamos. Aqui? Olha lá, os termos da divisão. Então a gente vai ter aqui, ó, dividendo é o número que vai ser dividido. 12. O divisor, É o número que divide. que divide aquele valor maior. Isso. O quociente vai ser o resultado da divisão. divisão. Então, quando você ouvir falar de quociente, lembra disso, é resultado da divisão. Isso. E ainda existe o resto, né? Que quando a divisão é exata, o resto é zero. Se a divisão é não exata, sobrou alguma coisa, né? É aquela situação, dividiu 13 por 4. Vai dar 3 balinhas, 3 biscoitos para cada um, mas ainda sobrou um, né? Então, é isso que nos dá como resultado. Divisão exata, resultado zero de resto. Divisão não exata, o resto pode variar, tá? Beleza. Nunca o resto vai ser maior do que o divisor. Porque se o resto for maior que o divisor, quer dizer que dá para dividir mais uma vez, né? Então tem todos esses detalhezinhos aí na divisão. É muito legal, né? Quando a gente consegue perceber que a gente lembra de algumas coisas. Isso aqui é ensinado lá no 5º ano, lá no fundamental. Mas a gente revê com vocês, por quê? Quando você ouvir falar ali a palavra quociente, já sabe do que se trata, né? Quando fala de quociente, você já sabe do que está falando. É resultado de uma divisão, tá bom? Belezinha? Beleza. Então vamos para frente? Então, falando de números naturais, na divisão tem algumas regrinhas, olha lá. O resto tem que ser menor que o divisor. Acabei de falar. Sempre o resto vai ser menor que o divisor. Se o resto for igual a zero, nós vamos dizer que essa divisão foi exata. Se o resto for diferente de zero, a divisão é dita não exata. Ah, tá. Então isso aqui faz muita diferença, né? Isso. É o que foi falado ali agora e são dicas aí da divisão que você pode realmente estar lembrando no caso de uma necessidade, certo? Certo. Vamos lá então fazer algumas divisões? Vamos. Efetue as divisões e classifique-as em exata ou não exata. Podemos fazer aqui as Vamos continhas, né? montar. Vamos lá. 102 dividido por 8. Então vamos fazer? Vamos relembrar aí como é que faz a divisão? Ah, mas não precisa disso, não? Tem gente que se perde na divisão. Vamos lá, começamos pelo 10, né? Pelo 10, até porque divide. a regra diz que tem que ser sempre maior que o Então não dá divisor. para pegar o 1, né? Não. Então pegamos o 10 e aí vai dar 1 vezes 8. 8. Subtraiu, sobrou? 2. 2, aí a gente baixa o outro termo, ficamos com 22. Dividido por 8. Bom, 4 vai passar, 3 também passa, então é 2. É 2 mesmo, 2 vezes 8. 16. E aí, Sobra 22 6. menos 16, sobrou? 6. 6. Pode isso? Pode. O número que sobra aqui de resto tem que ser menor que o dividendo, tá? Até porque se sobrar um número maior do que o divisor, ele não é resto, não é? Porque se é maior, não pode ser resto. Então aqui ela é não exata, porque sobrou o resto 6. 72 por 9, a gente já sabe que está na tabuada, né? Isso. Na tabuada do 9 ou do 8, a gente sabe que 8... Opa, peraí um pouquinho. A gente sabe que 8 vezes 9 é 72. Então a gente já sabe que ela é exata. Beleza? Beleza. 55 por 10. Bom, eu já sei que vai ser não exata, porque todo número que multiplica por 10 termina em 0. Tem que terminar. Isso. Então já vai dar uma não exata. Aqui a gente não precisa fazer todos os cálculos, porque a pergunta é só dizer. Ah, não, ele está pedindo para efetuar, né? E classificar. Então a gente já sabe que ela vai ser não exata, né? Não exata. Vamos lá então fazer? Vamos. 55 dividido por 10. Já sabemos que 5 não é possível, vamos pegar o 55, né? 55 por 10 vai dar? 5. 5 vezes 10? 50. 50. Sobrou? 5. 5. Agora, o que a gente faz? Coloca um 0, né? Para poder ter... Não, fica mais exata. Natural, números naturais. Natural. Desculpa. A professora já queria um número com vírgula aqui. Desculpa, beleza? Sobrou 5 dentro dos naturais, não vamos ter número com vírgula e eu já ia fazer uma coisa melhor. Agora, essa divisão aqui, ela é importantíssima, tá? Porque agora nós temos ali uns zeros ali, que pode ser que atrapalhe um pouquinho o seu caminho. Vamos dividir isso aqui e é o seguinte, atenção a uma regra. Começou a divisão, você, toda vez que baixar um número, precisa dividir, tá certo? Quando começa, você só pode baixar um número de cada vez. Então vamos lá.
Vamos pegar o 10, né? Aham. Não podemos pegar menor, então não pode pegar 1. 10 por 6. 10 por 6 dá 1. 1 vezes 6. 6. Sobrou 4. 4. Baixei o 0. Baixei o 0. 40. 40. É que no caso ali já tinha acabado, né? Não tinha número É, não tem número pra baixar, não dá. 40 por 6. Vai dar 5, 6 vezes 6? 6. 36, né? Eu acho que era bom botar aquele 1 um pouquinho mais pra cá, né? Comecinho aqui, que a gente vai precisar. Isso. 1, 6, né? 6 vezes 6? 36. 36. 36 para 40, Sobra falta 4. 4. Baixei agora quem? O 3. O 3. 43. Aí já dá 6 vezes 7? 42. Né? Então já vai dar para sobrar apenas 1. E aí ainda vamos baixar o 2, né? 12 por 6. Vai dar 2. 2, 2 vezes 6. 12, 0. O resto 0, ela é uma divisão exata. Então, pediu para a gente efetuar as divisões e ainda classificar. Foi isso que a gente fez, com exceção da segunda aqui, que já está dentro da tabuada. É, porque é 8 vezes 9, né? É. E aí a gente pratica, né? Porque a divisão é uma operação que os alunos têm mais dificuldade, né? Então é bom a gente relembrar, a gente fazer outros exemplos, outros modelinhos aqui e dar aquela recordada aí, é fundamental. Isso. Nessa divisão aqui, eu achei que ia acontecer o que acontece às vezes. Por exemplo, comecei a dividir e aí precisei baixar um 0. Só que eu baixei esse 0 e o número continua menor do que o número que eu tenho lá para usar. Baixa outro. Eu tenho que baixar o outro número. Eu já baixei 1. Então eu tenho que colocar um 0 lá no meu quociente para poder baixar o segundo número. Um número eu posso baixar, mas baixei esse número, não consegui dividir, eu tenho que baixar o segundo. Para baixar o segundo número, eu sou obrigado a trazer um 0 para cá, fazer essa composição no meu quociente, certo? Não esqueçam disso. E como para complementar a nossa aula de hoje, que é sempre bom aprender também a língua de sinais aí, né? Os números naturais em língua de sinais, em libras. Então, olha lá na telinha que legal, né? Aqui a gente sempre conta, às vezes, com o apoio dos nossos intérpretes de libras, né? Então, temos aí, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6. O 5 é legal, né, Olá? É, o 5 é legal, é diferente, né? 6, 7, 8, 9. Na verdade, eu mesmo estou precisando melhorar nessa parte aí, aprender um pouquinho mais sobre os números em língua de sinais. Legal, né? Quanto mais a gente aprende, mais é legal a gente se comunicar, né? Ter mais conhecimento e facilita. Beleza? Todo mundo? Dá para fazer aí, né? Agora pega aí a galera e vai trocando ideias aí, vão fazendo junto com o professor presencial. E vamos aprendendo mais um pouquinho. E no Brincando com os Números, vamos lá? Qual será que é a perguntinha da aula de hoje? Então olha lá na telinha, Brincando com os Números, está lançado o desafio. Responda. Uma mãe tem R$30 para dividir entre 2 filhas. Qual é o horário? Ou melhor, que horas são? Uma mãe tem R$30 para dividir com suas 2 filhas. Qual é o horário? 11h50? 13h45? 19h03? Ou é 9h30? Do Só Matemática, que a gente sempre traz aqui vários desafios, né? Do canal aí da Só Matemática, que sempre contribui com a gente. E pensa, responde junto com as resoluções das atividades de sala, tá bom? E lembrando que no Só Matemática você pode acessar esse portal, você faz o seu cadastro na frente, você faz um login, uma senha, e você tem acesso, tá? Não só a esses desafios, mas você tem acesso a conteúdos de matemática, tem exercícios, tem professores para tirar dúvida e também tem uma parte que eles gostam muito. Tem jogos. É claro que os jogos ali pedagógicos não são tão atrativos quanto os jogos ali que tem no mercado, aqueles outros tipos de jogos. Mas é importante, tem uns joguinhos bons lá também. Verdade. Claro, não é para ir lá buscar a resposta do desafio agora não, tá? Tenta resolver. Uma mãe tem R$30 para dividir em 2 filhas? Entre 2 filhas. Que horas são? Que hora? Tem a ver isso, hora do né? lanche. Que horas são? Porque vai dividir o dinheiro, vai pegar o dinheiro e comprar o lanche. Falou em hora do lanche, já me deu, foi fome mesmo. Então, galerinha, ficamos por aqui com a aula 12, também trabalhando ainda os conjuntos. Aula 12? O negócio
voa! Trabalhando os conjuntos numéricos, a gente iniciou com os naturais e cada aula a gente vai aí subindo um degrauzinho, tá? Vamos para os inteiros, depois para os racionais, irracionais, reais, e vocês ficarem apropriados desse assunto que cai muito nos concursos, cai no Enem, a gente precisa que vocês cheguem aí no terceirão tendo isso já em mente, sem nenhuma sombra de dúvida, certinho? Certinho. Beleza? Agora a gente vai, já a gente está de volta com a revisão e voltamos depois com as correções das atividades. Ficamos por aqui, até já!